Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje, para dar sequência a esta série de reflexões que estamos fazendo a partir da vida de Sansão, a partir da trajetória de Sansão. Já falamos alguma coisa acerca da condição de esterilidade e de anonimato da mãe de Sansão. Trouxemos algumas lições que nos permitem pensar e repensar algumas coisas. E se você não assistiu ainda este nosso primeiro encontro sobre Sansão, eu te convido a assisti-lo. Ele está aí em nosso setlist. E hoje nós continuaremos nesta sequência de leitura e falaremos de forma mais específica acerca do anúncio que o anjo faz à esposa de Manoé, aquela que se tornaria a mãe de Sansão, e dois elementos que a mãe de Sansão omite quando ela diz a Manoé, seu esposo, que recebeu a visita de um ser misterioso e que este disse que ela ficaria grávida, que ela daria à luz um menino. Quando ela relata o ocorrido ao seu esposo, ela omite duas informações que o ser misterioso lhe disse. Nós falaremos sobre essas duas informações neste nosso encontro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, faça isso, nos ajude divulgando também este espaço a outras pessoas, a fim de que nós possamos ter aqui cada vez um número maior de pessoas que desejam conhecer um pouco mais acerca das Escrituras, que desejam ter um contato mais profundo e consistente com o Senhor das Escrituras. Aqui nós nos propomos levar a vocês mensagens bíblicas, lições do Evangelho de Cristo de forma bastante objetiva, consistente, de forma clara, sem enviesamentos, sem vieses políticos, ideológicos, denominacionalistas, enfim. Aqui nós nos propomos a te apresentar o Evangelho como o Evangelho é, em sua essência, em sua pureza e objetividade. Portanto, nos ajude divulgando este nosso espaço, a fim de que nós possamos levar essas lições a um número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, a esposa de Manoé, a mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Sansão e que haveria de libertar Israel da opressão dos filisteus, lembremos-nos, já falamos isso em nosso vídeo anterior, mas lembremos-nos, nós estamos num contexto em que Israel ainda não é um Estado. Israel não passa de poderíamos dizer, de um aglomerado de tribos que ainda busca se afirmar geograficamente, que ainda busca se afirmar politicamente, se afirmar economicamente, e tudo isso Israel só vai conseguir nos dias de Davi. Davi será o grande nome a elevar o povo judeu à estatura de um Estado soberano, independente e unificado. Somente nos dias de Davi é que isto
se sucederá. Neste contexto em que Israel não passa de um aglomerado de tribos, as figuras que aqui se despontam para libertar, para auxiliar, para socorrer Israel de seus arqui-inimigos são os chamados juízes, dentre os quais se encontra a figura de Sansão. Sansão é um juiz. E este Sansão vai ser gestado no ventre de uma mulher cujo nome não nos foi revelado e que era tida como estéril. O anjo aparece a ela, e vejam, um ponto extremamente interessante. O anjo aparece a ela numa ocasião em que ela se encontrava sozinha, sem a presença de seu esposo. O anjo aparece a ela, e da mesma forma que Gabriel vai aparecer a Maria em Belém, séculos depois, para anunciar-lhe o nascimento virginal do Cristo. Aqui, a esposa de Manoé também se encontra sozinha, sem a presença dele. Ela ouve deste ser que ela haveria de dar à luz. E este ser lhe faz algumas recomendações. Primeiramente, ele a diz que ela não deveria provar de nenhuma bebida alcoólica, ou seja, de nenhuma bebida que pudesse provocar embriaguez, inclusive o vinho, que ela não deveria provar nada que fosse impuro e que ela não deveria passar navalha alguma sobre o cabelo de seu filho, porque ele seria um nazireu de Deus, alguém consagrado a Deus e que livraria Israel das mãos dos filisteus. É este o anúncio que aquela mulher ouve num contexto em que o autor do livro, deste capítulo 13 do livro dos Juízes, acentua de que o povo de Israel, os judeus, insistiam em pecar na presença de Deus. Vejam que coisa bastante sugestiva. Deus anuncia um Salvador, entre aspas. Deus anuncia àquela mulher um libertador, num contexto em que Israel titubeava diante de Deus, transgredia as leis de Deus, pecava contra Deus. E aqui nós vemos quanto que Deus é gracioso neste contexto de desvio do povo de Israel dos caminhos do Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia, lhe promete a Israel um Salvador, um libertador, alguém que tiraria Israel das mãos dos filisteus. Este alguém seria Sansão, nazireu de Deus, e, portanto, sobre sua cabeça navalha alguma haveria de passar. Como também ele não poderia provar de alimentos impuros e nem se embriagar com o vinho. Seria uma figura extremamente consagrada. Ora, aqui nós já podemos identificar um outro elemento bastante edificante para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. Aquela mulher, até aquele momento, era definida como uma estéril. Nós
a conhecemos única e exclusivamente por conta desta condição. Era uma mulher estéril, impossibilitada de dar à luz. Agora, após o anúncio do anjo, ela está fadada a dar à luz não a qualquer criança, mas uma criança prodigiosa, uma criança que carregaria sobre si a libertação de um povo, a salvação de um povo. A possibilidade ou os recursos, a capacidade, melhor dizendo, de tirar Israel daquele estado de opressão daquele estado de opressão vivido sob o jugo dos filisteus. Vejam, num determinado cenário, num determinado contexto, é uma mulher estéril, agora mãe de uma criança prodígio, mãe de uma criança que será um grande libertador, um grande salvador. São cenários e contextos bastante contrastantes e adversos, mas que mostram o poder do nosso Senhor, o poder do nosso Criador, o poder do nosso Redentor. Ele tem a capacidade de tirar do mais seco ventre, tirar do contexto mais improvável algo sublime e maravilhoso, daquilo que humanamente parece ser impossível, Deus torna possível, grande e sublime. É assim que Deus vai fazer por meio daquela mulher, ela até então impossibilitada, estéril, a considerarmos a narrativa do livro dos Juízes, ela até então um ventre seco, mas deste ventre seco, que já não nutria esperança em dar à luz, deste ventre seco, Deus tirará não só uma criança, Deus produzirá não só vida, Deus proverá não só de um rebento, mas Deus proverá um grande Salvador, um grande libertador, Sansão. Esta mulher volta para casa consciente deste novo cenário em sua vida que logo se despontará, que logo florescerá, que logo se definirá. E ela narra a Manoé, seu esposo, o que lhe passara. Ela fala do encontro. Ela fala do encontro com o anjo. Ela fala das proibições que o anjo lhe fizera, de não tomar bebida alcoólica, de não provar nada impuro, até aí nada tão absurdo a ponto de chamar a atenção de Manoé, é porque o vinho, a bebida alcoólica não é recomendável num contexto de gravidez, de gestação. Por ser uma judia, aquela mulher também não podia experimentar determinados alimentos taxados pelo Levítico como sendo alimentos impuros. Então, até aí. Agora, essa mulher omite a Manoé duas outras informações, dois outros detalhes que o anjo lhe anunciou, lhe passou, lhe transmitiu. O primeiro é a do cabelo, diz respeito ao cabelo de Sansão, sobre o qual não haveria de passar navalha. Isto a mulher omite ao seu esposo. Ela não fala isso a Manoé.
muito provavelmente, ainda relutante com o nazireado de Sansão, visto que um nazireu era praticamente alguém consagrado única e exclusivamente a Deus. Em segundo lugar, ela não diz a Manoé que aquela criança haveria de libertar Israel do jugo dos filisteus. E esse segundo detalhe omitido por aquela mulher nos parece bastante sugestivo à reflexão e nos diz também muito acerca da psicologia, da cabeça daquela mulher quando recebeu aquela mensagem. Por quais razões ela omitiu a Manoé o fato de que aquela criança seria um grande libertador de Israel, um grande salvador de Israel, e entendam o conceito de salvador aqui dentro daquele conceito, dentro daquele contexto dos juízes. Salvador, a partir de um conceito pleno soteriológico, este nós encontraremos no Cristo. Até ele o que nós temos são salvadores sazonais, por assim dizer, né? São salvadores intempestivos, por assim dizer, né? Salvadores de ocasiões específicas. Salvador perene, este nós que somos cristãos confessamos encontrar apenas no Cristo. Antes dele, o que o povo judeu testemunhou foram esses salvadores momentâneos, ocasionais, de circunstâncias bastante delimitadas no tempo e no espaço. Dentre estes salvadores, Sansão, cuja grande obra que haveria de fazer foi revelada à sua mãe, mas que ela insiste em omitir isto ao seu esposo. E por quais razões? Bem, podemos especulá-las partindo do próprio estado psicológico daquela mulher. Ora, uma outra mulher talvez se alegrasse e bradasse aos quatro ventos de que ela estaria grávida de um salvador, de um libertador. Aquela mulher não. A esposa de Manoé não faz isso, pelo contrário, ela omite, ela guarda aquilo como um segredo apenas seu. E por quê? Porque, primeiramente, ela era uma mulher estéril. E Sansão seria um filho que lhe fora gerado de forma miraculosa, de forma maravilhosa. Para ela, seria extremamente delicado saber que, depois de tanto tempo esperando em vão um filho, agora grávida, este filho já não seria única e exclusivamente dela, mas um personagem de importância nacional. Este filho não não lhe fora dado para a sua própria alegria, mas para cumprir uma missão, um papel já determinado, já definido, já revelado. Este filho, esta criança, aquela mulher deveria partilhar com outros. O filho não seria só seu, o filho seria praticamente de todo o povo hebreu, porque ele viria a este mundo para libertar Israel. Aquela mulher sente
no fundo de sua alma, o conflito que isto gera. Por quê? Porque se, por um lado, Deus lhe dava um filho, por outro lado, Deus a tirava. Se por um lado Deus lhe provinha de um rebento, de uma criança, por outro lado, ele recorreria, ele se valeria daquela criança para salvar o povo hebreu. Na cabeça desta mulher, estes contrastes parecem ter gerado nela uma grande confusão, quiçá até mesmo uma forte angústia. Angústia, talvez, que talvez, angústia que talvez, de algum modo, já sirva como um prenúncio a uma angústia maior que Maria, séculos depois, em Belém, haveria de sentir quando Simeão lhe diz, quando Gabriel, quando Gabriel lhe diz que o que seria gerado em seu ventre se tornaria o Salvador de Israel. Angústia que Maria vai sentir depois, quando Simeão, ao pegar a criança, dirá a ela, Maria, que aquela criança seria para a edificação e o tropeço de muitos em Israel, mas que por conta disso uma espada traspassaria a sua alma, a alma de Maria, espada essa que traspassou o seu coração quando ela testemunhou seu filho sendo pendurado no Calvário, sendo crucificado no Gólgota. O contraste da alegria de dar à luz e já a consciência de que aquele seu bem inestimável, aquele seu bem maravilhoso, lhe seria de algum modo tirado também. Foi assim que se deu com a esposa de Manoé. É este conflito, esta sensação de ganhar e perder simultaneamente, esta sensação entre aquilo que ela julgava ser algo apenas seu, um filho só seu, com aquilo que Deus lhe dizia que a criança seria uma personagem de importância nacional, pois livraria Israel do jugo dos filisteus. Aquela mulher não estava preparada para lidar com isso. Ela não estava preparada para suportar todo este conflito. Preparo este que talvez tenha vindo com o tempo. Preparo este que talvez não seja o nosso ainda. Conflitos também que podem ser os nossos, pois não são poucas as ocasiões em que Deus requer que nós abramos mão daquilo que nos pertence de forma particular para contribuir com o benefício de outros tantos ou da coletividade. Conflito este que talvez seja o nosso em menor grau, que não queremos abrir mão de nosso conforto, de nossa situação cômoda, de nossa estabilidade, para nos entregarmos de forma resignada e sacrificial a um bem maior, porque um bem que alcançará
uma quantidade maior de pessoas. Manoé, melhor dizendo, a esposa de Manoé, não estava preparada para partilhar com todos aquele que ela julgava ser só seu. Ela não estava preparada para participar com todo Israel de um dom que era só seu, até porque o texto bíblico afirma que os filhos são dons de Deus. Este dom chamado, que se chamaria Sansão, Manoé, melhor dizendo, a esposa de Manoé, não estava preparada a repartir, a compartilhar com o povo oprimido de Israel, o seu próprio povo. Mas esta deve ser a resignação que cada um de nós precisa ter em menor ou maior grau, haja vista que todos nós também temos dons para participá-los com outras pessoas, com um grupo maior, um grupo menor, enfim, com alguém que deles também precisam. E nessa ocasião, Deus nos convida a exercer este nosso dom, a praticar este nosso dom, a abrir mão daquilo que diz respeito única e exclusivamente a nós, se este for o caso, para prover aos demais do benefício que a graça divina deseja lhes comunicar. A esposa de Manoé foi convocada a isso, dar à luz não um filho exclusivamente seu, mas um filho nobre e notável de Israel, que se tornaria uma personagem a incorporar os anseios de uma nação e, por isso, uma personagem de alcance coletivo. E não um filho, uma pessoa simples, um simples filho que estaria ao lado de sua mãe como um simples filho pelo resto de sua vida, ou pelo menos até atingir uma boa maturidade. Nós devemos aprender com este texto que às vezes Deus requer de nós algo também bastante duro, algo bastante difícil, algo que vai na contramão das nossas expectativas e da nossa vontade. Mas se Deus requer, é porque Ele sabe da necessidade disso e do quanto isto será importante a outras tantas pessoas. No primeiro momento, nós podemos até entrar num conflito, mas oremos ao Senhor para que o nosso coração se quebrante e a nossa vontade se torne mais flexível para oferecermos ao próximo aquilo que Deus nos deu, mas não apenas a nós, a outros tantos, para que possam usufruir dos mesmos benefícios. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo Jesus. Em breve nós nos reencontraremos aqui para darmos sequência a este estudo acerca da vida de Sansão, e eu conto com a vossa presença. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aí e compartilhar esse nosso espaço com outras tantas pessoas. Que Deus abençoe.